Boa noite, bem-vindo ao Gabinete de Crise, prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Diego. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente que agradece, estamos aqui também contando hoje com a presença do Diego Amorim, nosso repórter de política. Prefeito, só para começar aqui o nosso bate-papo, eu fiz recentemente uma entrevista com o governador, tá? O Zema, e falando da pandemia, falando do enfrentamento, especialmente das ações, né, de enfrentamento à pandemia, ele me relatou que teve uma relação ótima desde o início com todos os prefeitos, que deu autonomia para que cada um fizesse ali a sua gestão, mas que isso foi tudo alinhado com o governo, e por isso que deu tudo certo, por isso que Minas tem índices tão baixos aí de ocorrências da pandemia e de óbitos da pandemia. Bom, ele traçou um cenário aí bastante diferente do resto do país. A gente sabe também que Minas testa muito pouco. É um tema mais complexo do que parece. Eu gostaria da sua opinião em relação a essa relação com o governador. Bem, Belo Horizonte, até pelo próprio tamanho, pela condição financeira, ela é completamente independente do Estado, né? E hoje, exatamente, nós estamos vendo uma explosão de carro no estado de Minas, né? Haja visto que as mortes de quarta para quinta foram 15 em Minas Gerais e só 3 em Belo Horizonte. Então, eu não sei qual é a relação dele com os outros prefeitos, mas em Belo Horizonte nós seguimos nosso protocolo próprio, que foi feito por nossos virologistas, com a nossa secretaria, e estamos seguindo um caminho muito mais duro do que o interior tem se mostrado. Quais foram as medidas, só para a gente prosseguir nessa conversa sobre a Covid, quais foram as medidas principais que foram tomadas logo de cara, né, para evitar a explosão de casos, evitar o avanço dessa doença em Belo Horizonte? Bom, Belo Horizonte foi a primeira capital a fechar, né? O estado não tinha fechado ainda. Nós fechamos a cidade, deixamos apenas o que é essencial. Mas, na verdade, eu acho que nós temos três grandes pilares que segurou essa situação de Belo Horizonte, que sendo a terceira capital do país, nós temos hoje 46 mortos. Foi a fiscalização intensa, muito intensa, tanto da parte da política urbana como da Guarda Municipal. Nós tivemos o fechamento precoce da cidade e tivemos, antes de tudo, o entendimento da população que nós não tínhamos outra saída. Aí não é a questão de direita, de esquerda, de ser ou não ser, de ser a favor ou ser contra. Nós somos absolutamente escravos da ciência, tanto da ciência médica, como a ciência da estatística e probabilidade, como a ciência da matemática. Perfeito. Diego, alguma pergunta? Prefeito, o senhor foi muito criticado por essa postura bastante a favor do isolamento social aí na capital. Inclusive, teve algumas manifestações perto de onde o senhor mora, fizeram uma carreata, o senhor reagiu no Twitter. Qual é o peso que a postura do presidente Jair Bolsonaro na pandemia tem nesse comportamento de parte da população, na avaliação do senhor? Olha, eu vou ser muito franco, porque quando o Supremo Tribunal Federal deu aos municípios autonomia total, o que nós queríamos, esperávamos do governo federal, é a parte financeira, obviamente, que isso é mundial, né? Quem emite dinheiro, quem tem o dinheiro é o governo federal, e uma postura mais tranquila, mais neutra, porque a palavra de um presidente da República, ela reflete na população. Ela reflete de uma forma muito dura e deixa o pessoal muito inseguro, né? Então fica dicotômico o prefeito falando uma coisa e um presidente da República falando completamente diferente.
Nós temos que pensar que nós não estamos mexendo com a classe A só, não. Nós temos gente, e gente pobre nesse país, nessa cidade, que eu sou o prefeito, que escutam e precisam escutar a liderança. Então, quer dizer, não houve um posicionamento até, já que o Supremo Tribunal Federal deu autonomias aos estados e aos municípios tomarem essas decisões, eu acho que caberia ao presidente da República falar, ó, a parte da presidência, a parte do governo federal, é fornecer teste, é fornecer ajuda aos municípios, ajuda, e cada um tome a sua atitude. Porque achar que o não isolamento, o achismo, a astrologia ia resolver a pandemia, porque nós não temos, sabe, Diego? Nós não temos dois lados. Nós temos o lado que a ciência indica e temos o lado da ignorância absoluta. Nós não temos aí opiniões, nós não temos divergências políticas, nós não temos eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou PT, eu sou PSDB, eu sou PSD, isso não interessa. Nós só temos um lado. Quer dizer, a Terra é redonda e quem manda na medicina é médico. Então, é um negócio que eu não entendi. Bom, eu sou contra. Como eu sou contra, eu vou ficar calado. Eu tenho assim, por ter mexido com futebol, por ter tido uma experiência de pressão muito grande, que pressão, buzina, né? Eu disse na época que tem medo de buzina, é cachorro assustado atravessando rua, porque eu não tenho pressão, eu tenho que estar. Eles estão aqui na antessala minha, eu saí agora para atender esse convite muito gentil de vocês, mas eu tenho, na minha vida, o seguinte, eu tenho que ter um rumo. Ou eu tenho que acreditar que a Terra é plana ou que a Terra é redonda. Eu não tenho mais opções. Ninguém me deu mais uma opção. Né? Quer dizer, eu nunca. Na verdade, não há opção, né? A Terra plana não é opção. Não, é um negócio impressionante. Então, quer dizer, não há opção. Nós não temos dois lados. Nós não falamos, bom, eu vou para casa, vou refletir. Não, eu vou encontrar com um virologista, o presidente da Academia Mineira de Virologia, é um secretário de saúde médico que trabalha no SUS e trabalha em particular também, obviamente. Eu tenho na minha casa um filho e 2 noras médicos. Então, quer dizer, eu sou um cara que escuta o médico o dia inteiro. Quer dizer, escutava, estou 3 meses sem vê-los, né? Então, eu escuto a medicina o tempo todo. Eu sei o que é a vida do médico, como ele estuda, né? Perfeito. O senhor está ciente de que o presidente vai tentar jogar no colo do senhor e dos outros prefeitos e governadores a questão econômica mais à frente. O senhor não teme isso, politicamente? Não. Ele tem que jogar no colo do prefeito mesmo. O prefeito é que tomou atitude, o prefeito é que trouxe a responsabilidade, né? Então, é natural, foi dada a responsabilidade ao prefeito. Mas ele podia perfeitamente ficar neutro. Falar, ó, o problema é seu, você assume aí tudo. Tá ótimo. Eu assumi as lamentáveis 46 mortes, que é muita coisa, gente. Nós estamos perdendo a noção das coisas. Vamos banalizar. Quer dizer, 46 famílias. Normalizando as mortes. Eu não tenho o menor medo, só eu terminando, porque a responsabilidade foi minha mesmo. Quem fechou a cidade fui eu. Você quer que eu jogue a responsabilidade do pós-pandemia para ele? Agora, prefeito, seguindo nesse raciocínio, quando o presidente fala, como falou tanto na reunião ministerial que foi divulgado o vídeo, né, que ele disse, inclusive, que quer armar a população para que a população possa enfrentar os prefeitos, os governadores que não concordam com a posição dele. Como também naquela reunião pública com empresários, em que ele pede, inclusive, ali que os empresários pressionem os seus prefeitos, governadores, para a reabertura. Isso a gente está falando de 3, 4 semanas atrás. Como é que o senhor enxerga essas duas declarações, uma dada numa reunião ministerial, que acabou vindo a público, e outra dada publicamente numa videoconferência com empresários? Bom, a primeira eu não vi, né? Porque falar que vai armar o povo para me matar, eu tenho que escutar isso, porque eu não acredito. Eu não ouvi.
Né? Eu vi ele falando em armar para a população, mas eu preciso que vai armar para me matar aqui na Afonso Pena, na avenida principal de Belo Horizonte, é porque eu ando, né? Inclusive, não é possível que ele falou isso. Mas eu estou acreditando que você falou. Você falou isso, é caso de internamento, tem que estar louco, é louco, aí é hospício. Eu vou te dar um revólver para você chegar lá e dar um tiro no Calil, lá em Belo Horizonte, porque ele está tentando proteger a população que o elegeu. Quanto à outra, qual foi? Desculpe. Ao pedido de pressão para que os empresários, né, prefeitos e governadores, o senhor teve o senhor sentiu alguma pressão desses empresários? O que o senhor acha dessa declaração, desse tipo de estratégia? Olha, eu acho que pressão funciona para frouxo. Então, estou sendo muito sincero. Então, quem faz pressão aqui na prefeitura, no atual momento, são médicos e cientistas. Tá certo? Agora, é claro que há um segundo período, pós-pandemia, que nós temos que ajudar esse pessoal sacrificado. Isso também nós temos que ter a consciência. Agora, quem vai abrir comércio em Belo Horizonte não é astrologia, é virologia. Então, isso é simples assim. Prefeito, esta semana a gente teve aí uma operação da Polícia Federal no âmbito daquele inquérito das fake news que corre lá no Supremo e que alcançou aí apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. E levantou-se de novo aí a discussão sobre a liberdade de expressão. Vou trazer o senhor para esse assunto, porque o senhor me permita dizer assim, o senhor é desbocado, o senhor fala palavrão, o senhor fala o que lhe der a telha às vezes. O senhor é muito criticado por isso e, politicamente, o senhor também capitaliza esse seu jeito. Vale tudo? Vale tudo? Pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, xingar quem quiser. Qual é a visão do senhor sobre isso? Olha, eu dei uma entrevista sobre isso e palavrão saiu no meio. Aí eu falei, porra, é o porco falando do mal lavado. De palavrão eu não vou falar, né? Até porque não acho importante você estar numa reunião íntima e falar um palavrão, não é desonestidade, não é roubo, não é superfaturar, não é nada disso. Então, daquela reunião, o que eu tiro é o seguinte: eu acho muito mais bonito um palavrão do que o ministro da Educação chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal de vagabundo. Será que um puta que pariu é mais feio que aquilo? Então, nós temos que ter uma consciência de palavrão, né? Eu tenho um problema seguinte: além de vir do futebol, eu tenho 3 filhos homens. Eu não tenho nenhuma menina, apesar de eu ter uma netinha agora, nós vamos ter que segurar a boca. Então, nós nunca tivemos esse cuidado entre nós de falar palavrão. Agora, existem frases muito mais impactantes do que um palavrão. Então, me falaram, o que você achou do palavrão? Eu falei, o porco não pode falar do mal lavado, como se diz aqui em Minas. Eu acho que o objetivo do Diego era entrar nessa discussão mais da liberdade, do limite da liberdade de expressão. Nós, como jornalistas, eu que já tive várias pessoas que já me processaram por se sentirem ofendidas com determinadas matérias, nunca perdi um processo em 20 anos de carreira, porque sempre faço aqui as minhas matérias fundamentadas, né? Hoje, todo mundo dá pitaco em tudo, né? A gente vê o pessoal dando pitaco na política, o que é ótimo. Aí também começa o pessoal a dar pitaco no judiciário, dar pitaco na medicina, né? Todo mundo tem solução, tem opinião para tudo. Parece que realmente as redes sociais deram voz a todos, inclusive aos imbecis, aos mais idiotas, aos menos informados, que precisavam se informar sobre determinado assunto antes de comentar, né? Porque é igual a habilitação. Todo mundo pode dirigir um carro, desde que tire a habilitação, né? Então, assim, a gente percebe que essa discussão, muitas vezes afetada, né, de palavrão, eu concordo com o senhor no sentido de que palavrão, talvez ali numa reunião como aquela que a gente viu, o palavrão, na verdade, eu acho que é o menos importante daquela reunião. Eu acho que o que mais importa nessa discussão
no âmbito desse inquérito inconstitucional, que é um inquérito constitucional, que é possível criticar o inquérito do STF e, ao mesmo tempo, não concordar com uma máquina de assassinato de reputações que foi criada pelo bolsonarismo, né? Eu acho que quando você vive diariamente, quando você é alvo diariamente de centenas, milhares de perfis nas redes sociais que manipulam a informação, manipulam a opinião pública, né? Manipulam campanhas e assediam as pessoas que apoiam, às vezes, o seu candidato, mas o seu candidato não concorda com o candidato deles, então eles assediam e destroem e fazem tudo para destruir a reputação desse oponente político, né? O que a gente percebe claramente é que há um objetivo claro, um objetivo político por trás dessa, vamos dizer assim, dessa suposta liberdade de expressão. É preciso exercer a liberdade de expressão e de imprensa com responsabilidade, ou não. Ou é o vale tudo, cada um pode fazer o que for e depois a gente vai para a justiça. Cláudio, eu não sei se é de conhecimento, eu tenho um Twitter com 1.200.000 seguidores. Perfeito. Né? Então, eu tenho uma força na internet que não é pequena. Em compensação, eu não tenho WhatsApp. Nunca tive. Então, a fake news não chega em mim. Eu quero saber se a notícia é verdadeira, eu vou para o G1, eu vou para o Antagonista, eu vou para o UOL, eu vou para quem pode me dar a notícia e que assina a notícia. Uhum. Então, você pode me destratar do jeito que você quiser, mas você tem nome, sobrenome e assinatura. Então, eu tenho o direito de te processar. O que é feito de modo imoral, indecente, com robô, que a gente não pode identificar e destruindo reputação, é um ato de um covarde. Então, a internet criou uma nova era, a era do covarde. E a covardia, ela é tamanha que ela não tem que ter, porque você, por mais que você me ofenda, que o Diego me ofenda aqui agora, tem nome e sobrenome. E ninguém vai sair ofendendo os outros, porque o processo, você foi absolvido, provavelmente você relatou um fato e não a fake. Exatamente. Né? Se você relatar uma coisa errada, você vai ser processado e vai ter que pagar alguma coisa para alguém. Então, a liberdade, isso é mais velho que andar para frente, ela vai até onde chega, até onde começa a minha. Né? Então, esse negócio de fake é nojento, tá certo? Isso tem que acabar definitivamente no Brasil. Isso tem que ser regulamentado de forma enérgica, que eu posso, no meu Twitter, de 1.200.000 seguidores, falar o que eu quiser de você, mas está assinado. Você tem o direito de defesa, só não na sua rede social, como também na justiça. Criminal, civil, a que for. Então, quer dizer... Passa essa responsabilização e esse enfrentamento aos fake news passa pelo fim do anonimato nas redes sociais. É isso? Eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. Quer dizer, criar perfil falso, a meu ver, é falsidade ideológica. É documento falso. Até porque hoje a vida de todos nós está no digital, né? Não existe aquela coisa, eu sou um internauta. Não. Hoje todo mundo é digital. Todo mundo tem conta digital, tem banco digital, tem perfil digital, tem a sua vida digital, álbum, a sua vida, a sua viagem, a sua família. O pessoal bota tudo nas redes sociais. Quer dizer, a sua vida, você tem uma identidade digital, né? Então, quando eu uso o meu perfil social, eu tenho que ter a responsabilidade de arcar como marquei. Né? Quando eu falei que fulano de tal era um bostinha, um juiz federal achou que era para ele, mas estava assinado lá. Ele me processou. Entendeu? Ele achou que era para ele. E estava assinado. Coisa muito antiga, coisa de atlético e tal, não interessa. Mas ele tinha quem processar. Tinha assinatura, tinha coragem no que eu falei.
e não a covardia, que é essa imoralidade de criar coisa fake, com uso de robô, para acabar com a reputação, como se ninguém tivesse mãe, pai, filho, mulher, família. Então, quer dizer, isso tem que acabar, e faz muito bem acabar essa farra de destruição de pessoas em rede social. Perfeito. Eu tenho ainda mais 2 pontos aqui para ouvir o senhor, prefeito, rapidamente. Uma coisa que não é fake é a aproximação que Jair Bolsonaro decidiu ter com o chamado Centrão. O senhor foi eleito pelo Nanico PHS, que desapareceu aí com a cláusula de barreira. O senhor acabou se filiando ao PSD do Gilberto Kassab. O que a gente tem de fato até agora do partido do senhor é o seguinte: o presidente do partido, junto com o Diego Andrade, que é o líder do partido na Câmara e é deputado por Minas Gerais, estado do senhor, estiveram com o presidente da República, conversaram ali sobre alguns cargos, mas nós não tivemos ainda, no caso do PSD, ao contrário de outros partidos como o PL, Progressistas, já nomeação de cargos em governos federais. O que a gente sabe também é que o líder do partido no Senado, o Otto Alencar, não concorda que o partido do senhor integre o governo de Jair Bolsonaro em hipótese alguma, seja onde for. Eu queria te ouvir, prefeito. Hoje o senhor está se tornando uma liderança. O senhor é prefeito de Belo Horizonte, mas o senhor já é quase uma liderança. O senhor tem voz no partido. O que o senhor acha sobre o partido do senhor integrar o governo de Jair Bolsonaro, aceitando cargos e participando dessas negociações com o governo federal? Eu acho difícil, primeiro. Segundo, que eu não fui consultado. Você está me dando a notícia que eu já tive, obviamente, de ouvir falar. O presidente do partido, que eu considero muito, que é o Kassab, tanto ele como o Diego, também são pessoas daqui, o Diego é daqui, né, de Belo Horizonte, e eu tenho muito respeito pelos dois, mas eu acharia lamentável que o PSD fizesse parte do governo. Mas é uma decisão do presidente, eu estou filiado, estou preso ao partido, mas eu não fui consultado. Por quê? Por que o senhor acharia lamentável, prefeito? Porque eu acho que não é o momento. Eu acho que o partido tem uma independência, eu fui levado ao partido por essa independência, né? Cargo nesse governo, a gente sabe que é desgastante, é ruim, eu não corro de pergunta, eu, se consultado, sou contra. Prefeito, Antônio Anastasia, senador por Minas Gerais, recentemente, até nós antecipamos aqui no Antagonista esse movimento, por uma questão local aí de Minas, ele acabou trocando o PSDB, partido que ele fazia parte aí há anos, histórico tucano, acabou indo para o PSD. As informações são que ele foi para apoiar o senhor, né, para apoiar a sua reeleição e sai um projeto futuro de governo aí. Queria que o senhor me dissesse se isso é verdade, se isso confirma, e se diante disso, qual é o tamanho do Aécio Neves hoje no estado, o prefeito? Olha, o professor Anastasia, que é meu amigo pessoal, desde o tempo que ele pertencia ao Tucanato, ele mesmo no PSDB disse que apoiaria a minha eleição. E disse isso na convenção, né? E veio ao PSDB, e veio para o PSD, a meu convite, pessoal. Eu que fui o primeiro a falar com ele sobre isso, depois levei ao Kassab, e é um nome de peso, tanto que no Senado é tido como um dos cabeças, é um homem íntegro, um homem correto, né? E tem um nome de peso aqui em Minas Gerais, mas, em absoluto, ele já disse, quando era do PSDB, claramente que me apoiaria, mas eu acho que ele é um senador de peso, é uma cabeça, é um homem honrado, que nunca, apesar de ter sido ocupado vários cargos, inclusive de governador, aqui em Minas Gerais, ele não tem uma nódoa na sua carreira política. Então, independente de onde ele estava, ele é um grande quadro do PSDB, do PSD, né? Eu acho que o PSDB em Minas, por essa questão do próprio senador, do deputado Aécio Neves,
Neves está completamente destruído. Perfeito. Duas questões também para a gente finalizar. Uma, eleição municipal, só acha possível realizar de uma forma seletiva? Aquelas prefeituras que estiverem bem podem realizar a eleição e aquelas que não estiverem com problemas ainda com a Covid, com a pandemia, não façam? Quer dizer, uma sugestão aí para o debate, né, que está agora aí no pipeline lá do Barroso, que assumiu o TSE. Outra coisa, temos aí o início da semana. Belo Horizonte reabriu no início da semana, né? A gente teve uma reabertura no início da semana. Muito lento, muito lento. Muito lenta. Qual o balanço dessa reabertura em termos de atividades econômicas, em termos de gestão dessa coisa da contaminação, de como as pessoas estão lidando com isso? Qual o seu balanço dessa primeira semana de reabertura? Bom, nós ainda não temos, né? Porque nós temos a onda dos 14 dias. Eu larguei eles agora, nós estamos com a comissão reunida, analisando números. Mas Belo Horizonte não tem o menor problema em manter, em avançar ou a fechar. É isso que eu te disse, nós temos um rumo norte. Então, nós estamos aqui escutando a ciência e o que a ciência mandar Belo Horizonte fazer, Belo Horizonte o fará. Perfeito. E sobre a questão das eleições? Olha, eu acho que a eleição, eles já estipularam lá uma data, aí não é pandemia, não é um pandemônio, uma eleição em Manaus um dia, em Belo Horizonte no outro, em Porto Alegre no outro, aí virou um pandemônio geral. Eu acho que vão esticar, pelo que eu estou ouvindo falar, mais para o fim do ano, não estica mandato de ninguém, não afeta ninguém, ninguém aproveita mandato a mais nenhum. É a data que for, o tipo de eleição que for, é igual para todo mundo. Por isso que eu acho que não pode ser diferente. Eu acho que a eleição ela é igual para todo mundo. É só na televisão. É só na televisão para todo mundo. É só na internet. É só na internet para todo mundo. Então, isso eu acho que o Congresso, o Supremo, o TSE vai resolver, e nós estamos aqui dispostos a disputar a reeleição para continuar a trabalhar do jeito que eles decidirem lá. Isso não me preocupa, até porque ninguém, sério, está com cabeça em eleição agora. A não ser os que estão lá por conta de eleição, que é o caso do ministro Barroso, que é o caso do Congresso. Claro. Agora, o prefeito está mergulhado em problema que não dá para pensar em eleição agora. Mais alguma coisa, Diego? Não, maravilha. Obrigado, prefeito. Eu só queria pontuar uma coisinha, queria dar a sua sensibilidade como político. Nós estamos vendo aqui em Brasília um esgarçamento dessas relações entre os poderes, né? O executivo, especialmente o executivo com o judiciário nesse momento. Já tivemos muito enfrentamento do executivo com o legislativo e agora esse esgarçamento do executivo com o judiciário é um pouco na linha de todo esse negócio aí de inquérito fake news, inquérito sobre possível ingerência do presidente na Polícia Federal. Aí o presidente convoca a militância, fala umas coisinhas daqui, outras dali, seu ministro do GSI vai lá, faz uma ameaça, aí o ministro do STF manda convocar para audiência. A gente olha isso aqui, realmente parece um caldeirão pronto para explodir. Já há, inclusive o Diego relatou hoje cedo no Antagonista, já há um medo latente no legislativo de um rompimento realmente institucional, né? Da gente viver um golpe, uma coisa nesse sentido. A gente não vê ali o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre se posicionando publicamente para tentar pacificar essa questão. Na tua sensibilidade como político, que é bem informado, está aí integrado, conversando com muita gente, com muitos desses atores, como é que o senhor vê? O senhor acha que há um risco institucional? Qual a sua visão desse momento e a sua sugestão? Olha, eu acho que é muito ruim isso aí, é unanimidade do país inteiro. Eu acho que existe um tensionamento, sim, dos dois lados, dos três, né? Vamos dizer isso. Mas não há ambiente nenhum para rompimento da democracia, isso é inimaginável.
isso é um delírio, isso é uma ameaça boba, e que todos têm que saber, né, que o povo está sofrendo. E eu costumo dizer o seguinte: a pobreza não entra nesse papo, a miséria não entra nesse papo. Né? Belo Horizonte gasta com cestas básicas por mês na pandemia 109 milhões de reais. Então nós temos que fazer o seguinte: nós temos que olhar que quem está lá no aglomerado, na vila, na favela, não quer saber de briga, não quer saber de tensão, não quer saber de nada. Tem que voltar à escola para a criança merendar, apesar que nós estamos dando aqui uma cesta básica para cada aluno matriculado que está em casa, mas nós temos que olhar esse povo, e isso passa muito longe de Brasília, sabe? Isso passa muito longe. Então, não vai ter golpe, não tem ambiente para golpe. O Exército hoje é um exército muito respeitado, de gente nova, moderna, que não quer saber dessa bobajada, é muito respeitado pela população, né? Nós temos pesquisas sobre isso. Então, o jeito vai ser distensionar, é sentar na mesa e conversar. E não adianta bravata de nenhum dos lados, não adianta bravata de nada, porque não vai acontecer nada, nós só vamos complicar a situação de quem tanto precisa e de quem tanto necessita desses homens importantes para que a comida chegue e a medicina chegue, que o remédio chegue a esse povo mais pobre. Excelente. Muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. Obrigado, Diego, também aí pelas intervenções, por ter organizado essa entrevista. E estamos à disposição para futuras oportunidades. Um abraço. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado, prefeito. Obrigado.